Sabe aquela voz de comparação que fica falando, gritando e tentando ser cada vez mais alta o tempo inteiro dentro de você? É ela que você precisa calar para que você consiga realizar os seus sonhos. Olá, eu me chamo Débora Vieira, eu sou especialista em ensino e aprendizagem, eu trabalho há mais de 5 anos com aprendizagens de adultos e eu venho mostrando, principalmente para mulheres, como que elas podem utilizar estratégias para manter a disciplina e para conseguir caminhar em direção aos seus sonhos e principalmente como elas podem usar os estudos como um caminho de transformação, de conquista da liberdade e conquista da rotina que ela deseja. E hoje neste vídeo eu vou trazer para você algumas estratégias que você também pode aplicar no seu dia a dia. Eu sei muito bem como são essas vozes. Eu fui mãe muito nova, eu fui mãe aos 16 anos e a minha vida inteira eu estudei na escola pública. Então, assim que eu cresci, eu ficava muito me comparando, já por estudar ali em escola pública, então eu já tinha um pouco dessa observação. Eu achava que todas as pessoas eram mais inteligentes do que eu, porque eu aprendia de forma diferente, mas eu não sabia identificar isso. E depois que eu engravidei e que eu precisei me afastar dos estudos e retornar mais velha lá, eu iniciei aí a minha graduação mais ou menos com uns 25 anos, mas eu fui terminar, eu acho que com uns 22, 21, mais ou menos o meu ensino médio, eu achava que eu não ia conseguir. Eu achava que todo mundo era mais inteligente, que as pessoas teriam mais oportunidades e mais chances do que eu, porque elas estudaram em escolas privadas, porque elas não eram mães, enfim, eu ia colocando um monte de obstáculos para gerar essa comparação, mas também obstáculos que, na verdade, eram porque eu não acreditava em mim, eu não dominava a forma como eu aprendia, eu não sabia identificar que as pessoas podem aprender de formas diferentes, que as pessoas podem ter inteligências diferentes. E foi a partir daí que eu comecei a estudar e buscar e ver que, com a estratégia certa, eu fui mudando a forma como eu aprendia, eu fui mudando o como eu me enxergava e eu fui conquistando e mudando a minha vida através dos estudos. Eu tenho muito o costume de usar a frase que o nosso sonho é nossa responsabilidade. E quando a gente entende isso, a gente não deixa mais que coisas pelo caminho, que outras pessoas atrapalhem aquilo que a gente tem como objetivo e propósito. Inclusive, muitas pessoas confundem, né, o que é foco e o que é disciplina. Quando, na verdade, o foco é a gente conseguir mirar naquilo que a gente quer. A gente tem uma coisa que a gente quer realizar e a gente vai olhar para essa coisa. E a gente não vai se distrair no sentido de que a gente não vai deixar que ninguém tire a gente do nosso propósito, desvie a gente do caminho que realiza aquele sonho, aquele desejo. E a disciplina é aquilo que a gente consegue construir na nossa rotina, no nosso dia a dia, que faz com que a gente consiga ir dando os passos para se manter, para estar cada vez mais perto dos nossos objetivos, para se manter no caminho que nos leva a ele. Disciplina não quer dizer que você tem que repetir as mesmas coisas todos os dias, assim como você não precisa esquecer toda a sua vida, se largar principalmente só para estudar, como se estudar tivesse que ser sinônimo de sacrifício ou de não ter vida social, de não, se cuidar, de não ter momentos de autocuidado, de lazer, de prazer. Não é isso. A gente precisa saber ter clareza do que a gente quer, o que a gente precisa fazer para conseguir, mas sempre sem se deixar de lado. E isso é uma das coisas, um dos segredos que ajuda a gente calar essa voz que fica lá dentro, porque a gente consegue perceber em si valores, a gente consegue perceber em si coisas que fazem também sentido na vida e a gente consegue entender que cada um tem um caminho, cada um vai trilhar um caminho, uma história. E dentro disso, eu tenho 2 estratégias para te sugerir. A primeira estratégia é você ter um bloco de foco inegociável. Não importa se você consegue fazer isso todos os dias, se você vai fazer isso 2 vezes na semana, 1 vez na semana. Ele precisa ser inegociável. Esse bloco de foco é para te colocar cada vez mais perto, avançando em direção ao seu objetivo, ao seu sonho. E a segunda estratégia é que você consiga olhar para a sua vida de forma realista, sem se comparar, sem olhar aquela vida e aquela rotina perfeita da vitrine da internet. Você precisa entender que o seu caminho é único.
Vendeu-se muito na internet aquele clube das 5 da manhã. Você precisa acordar antes do sol nascer, acordar antes de todo mundo para fazer tudo. Talvez essa não seja a sua realidade. Às vezes, se você acordar às 5 da manhã, você vai ficar com sono, desgastada, você não vai conseguir fazer as outras coisas, você vai ter um dia péssimo, não vai conseguir ter um sono reparador, você vai atrapalhar, às vezes, seu foco, sua concentração e sua regulação emocional, porque tudo isso depende também de uma boa noite de sono. Então, talvez essa não seja a sua realidade. O que você precisa fazer é olhar para a sua realidade e ver o que você pode fazer, o que se encaixa. E você tem que adaptar a estratégia ao que você vive. Porque se você tentar usar uma estratégia que não tem relação direta com com a sua realidade, com o seu cotidiano, com o seu dia a dia, vai ficar muito mais fácil de você desistir, porque você não vai conseguir manter. Então a gente precisa ter isso em mente, um foco inegociável. Então, um bloco de foco, um dia, 2 dias na semana, 1 hora por dia, não importa. Você precisa olhar para você e encaixar isso dentro da sua realidade. Ah, Débora, mas eu trabalho de 9 às 6. Então, você precisa entender, tá? O que você pode fazer se você trabalha de 9 às 6? De repente, no trânsito, você consegue ali pegar uns micros momentos. Ah, Débora, mas eu não consigo ler no ônibus é ruim, de fato é. Você de repente não consegue gravar, escutar. Hoje a gente tem inúmeras ferramentas de inteligência artificial, inclusive tem uma aqui no canal, Notebook LM, que eu já fiz um vídeo falando sobre, que essas ferramentas ajudam a gente a adaptar aquele conteúdo que a gente precisa entender, estudar, aprender, de forma que a gente consiga encaixar dentro do nosso estilo de aprendizagem. Ah, você quer fazer o quê? Você precisa de um mapa mental? Você precisa de um áudio, de transformar aquele conteúdo daquele texto, daquele material, daquele livro em áudio? Você consegue fazer isso, por exemplo, dentro dessa ferramenta. Então, adapte para a sua realidade e não permita que a voz da comparação fique gritando alto dentro de você e falando, olha, mas fulana tem tempo, mas fulana fez assim, mas ela é muito mais inteligente, ela leu o negócio de uma vez e grava tudo. Ah, mas tal pessoa fez assim dessa forma. Tal pessoa já tem a minha idade, já está formada, já está com filho, já está casada, já fez isso, se cuida. Não se compare. Você tem o seu processo, o seu caminho e você precisa entender e trabalhar com o que você tem. Assumindo as responsabilidades que você tem com os seus sonhos, a voz da comparação simplesmente se cala. Porque você percebe que no fim das contas é você versus você. Se pergunte todo dia, hoje eu assumi a minha responsabilidade com o meu sonho? Hoje eu consegui fazer algo que desse um passo, menor que seja, em direção daquilo que eu quero, que eu desejo, que eu acredito? Se a resposta for sim, não vai importar o que os outros estão fazendo, não vai importar o que os outros estão falando, porque você está fazendo por você. E é isso que você precisa fazer. Não importa se você deu um passo largo ou se você deu um passo curto, não importa se você subiu 3 degraus, se você subiu 1. O importa é que você está se movimentando. Às vezes, dar um passo, assumir a responsabilidade com seu sonho, é cuidar de você. Pois é, às vezes é um exercício físico que você vai fazer para te ajudar a ter melhor desempenho em foco, concentração, atenção, emoção. Às vezes é simplesmente organizar o ambiente de estudo, ou separar o seu material de estudo. Você vai entender e você vai conseguir olhar para sua rotina e ver quais são as micro coisas que você pode fazer e quais são as grandes coisas que você pode fazer. Mas sempre entenda, começar é melhor do que ficar parado. Um pequeno passo é melhor do que passo nenhum. Então, assuma a sua responsabilidade com os seus sonhos e entenda que você fazendo isso, você consegue calar a voz da comparação que insiste em gritar dentro de você. E entenda também que quando você domina a forma como você aprende, você vai conseguir aprender de uma forma mais leve, prática e tranquila. E eu tô aqui para te ajudar nisso. Se você precisar, entre em contato comigo. Eu posso te orientar a como você encaixar os estudos dentro da sua rotina atual que você tem hoje, real, para que você consiga avançar e estudar e realizar os seus sonhos. É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu faço questão de te responder. E se você também se identifica de alguma forma com a minha história, compartilha aqui comigo que eu vou adorar saber. Tchau, tchau e até a próxima.